Olá a todos, bem-vindos ao Café com Journal. Começamos falando um pouco sobre a aspirina, cuja indicação em prevenção primária está muito questionável, principalmente depois dos estudos POPADED e JPED, que não demonstraram redução significativa de eventos cardiovasculares ou mortes. Já na prevenção secundária, a sua indicação é um ponto pacífico. Porém, parte dos pacientes, mesmo em uso adequado de AS, ainda cursam com eventos cardiovasculares por diversos motivos. Mas será que existe alguma variável palpável ou acessível que pudesse ajudar na modulação da resposta ao AS? E sobre esse tema, saiu um estudo interessante no Lancet, avaliando se a posologia do AS em prevenção primária ou secundária poderia ser mais efetiva se fosse guiada pelo peso do paciente. E foi observada que uma dose de AS entre 75 e 100 mg era mais efetiva em pacientes com menos de 70 kg, e a dose de 300 a 500 mg em pacientes com mais de 70 kg, estando associado com redução do risco cardiovascular. Inovador, né? Uma perspectiva diferente. O estudo Paradigm-HF, publicado em 2014, evidenciou que a associação sacubitril/valsartana, quando comparado ao enalapril, leva a uma redução de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Uma subanálise desse estudo, publicado em 2018, sugere que a medicação tem também benefício em reduzir a progressão de insuficiência renal, principalmente em pacientes diabéticos. Nesse contexto, nessa semana, foi publicado na revista Circulation o estudo UK HARP 3, que buscou avaliar diretamente se a associação sacubitril/valsartana tem efeito protetor na progressão da insuficiência renal quando comparado à irbesartana. Esse estudo randomizado com 414 pacientes, seguidos por um ano, não evidenciou diferença no desfecho primário de progressão da insuficiência renal, avaliada pelo ritmo de filtração glomerular. A medicação, entretanto, esteve associada a uma queda mais significativa da PA e uma redução significativa de níveis séricos de troponina e NT-proBNP. Nessa semana, o Jack trouxe o tópico dislipidemias, com o estado da arte sobre inibidores de PCSK9, onde são reforçados os conceitos de que essa classe medicamentosa de fato veio para ficar, já que consegue adicionar uma redução de LDL por volta de 60% em pacientes que já estão com terapia hipolipemiante otimizada com estatina e ou ezetimibe. O texto destaca também que a indicação já é validada com impacto cardiovascular tanto em pacientes com doença arterial coronária crônica, com o estudo Fourier, quanto na fase aguda com o estudo Odyssey. Além disso, apresenta um excelente perfil de segurança e uma preocupação que existia de poder estar associado com síndromes demenciais foi afastada depois do estudo Ebbinghaus. O implante de próteses valvares biológicas tem se tornado cada vez mais frequente em relação ao implante de próteses metálicas. Embora dispensem o uso perene de anticoagulante, as próteses biológicas estão sujeitas ao processo de degeneração. Os fatores envolvidos nesse processo ainda são pouco conhecidos e foram avaliados em um interessante estudo publicado no JACC dessa semana, um estudo prospectivo e com 137 pacientes. Observou-se que fatores como calcificação valvar e alterações metabólicas como dislipidemias e resistência à insulina estão associados à deterioração hemodinâmica valvar, conferindo pior prognóstico a esses pacientes. Estudos que avançam nessa direção são importantes para a identificação de potenciais alvos para se prevenir a degeneração. E por fim, uma outra recomendação de leitura do JACC foi um artigo de revisão sobre hipertrigliceridemia, que aborda o papel dos triglicerídeos no risco cardiovascular, especialmente naqueles pacientes que já estão em uso de estatina em dose otimizada, com LDL-alvo na faixa, porém com elevados níveis de triglicerídeo mantendo o risco residual. O fato é que, até o momento, nenhum estudo conseguiu demonstrar benefício cardiovascular líquido na redução dos triglicerídeos, muito embora saibamos do seu racional teórico heterogêneo. A revisão comenta ainda sobre novas perspectivas terapêuticas guiadas por um perfil molecular e genético, com projeções animadoras para um futuro breve. Até a próxima.